Bom, sejam muito bem-vindos para a nossa live dessa tarde de domingo, 16 horas. Hoje nós vamos falar de Romanos, capítulo 11. Então o Instagram já está convidando o pessoal para chegar. Já já a gente inicia então a nossa live. A Alane já entrou e eu vou chamá-la. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom! Deus, shalom, shalom, tudo bem? Tudo bem, Todos graças a que estão Deus. chegando aí agora, eu vi a Sheila chegando, o Jefferson, o pessoal tá chegando aí, Sandra, hello, hello a todos que estão chegando aí agora, Sauane, o Elias trouxe uma turmona aí, ó. Sejam muito bem-vindos. Alane, tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Aí são 9 horas da noite, certo? Sim, 9:02. 9:02, olha que maravilha. Então tá bom. O pessoal tá chegando, já já a gente inicia. Eu quero aproveitar o momento então para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos acompanhando aí. Aquelas que também são mães e pais ao mesmo tempo, um grande abraço, um forte abraço para aquelas que fazem o papel dos dois aí, né? Então merecem também uma homenagem nesse dia, que é um dia muito especial para todos aí. Então, a nossa homenagem aqui para todos os nossos seguidores, tanto meus como da Alane aí, que são papais ou mamães papais. Quer falar alguma coisa sobre isso, Alane? Enquanto o pessoal vai chegando? Também quero desejar um feliz Dia dos Pais para os pais e chamar a importância, né, dos pais, a importância não só de ser pai presente, mas da construção, né, dentro para uma criança da figura de Deus. Geralmente, uma criança ela vai se espelhar muito para Deus com a figura que ela teve do pai. Então, se o pai é muito severo, essa criança geralmente tem uma impressão que Deus é muito severo. Se é um pai que perdoa, amoroso, um pai que está sempre ao lado, a criança geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente ela vai ter também uma imagem de um Deus muito mais amoroso. Então, fica aí o papel, a importância desse papel na vida de todos nós, né? Quando nós somos pais, não somos somente pais, mas também nós somos a representação de um Deus na vida de uma criança. Então, é Olha, isso. legal, legal, legal. Bom, hoje eu acredito que o número vai ser menor, até porque é Dia dos Pais, né? O pessoal tá junto com a família e tal, mas a gente vai seguir o nosso compromisso. O nosso compromisso é muito sério e a gente vai dar conta do recado aqui hoje com Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 é um capítulo importantíssimo. Ele está aí dentro desse pacote dos 3 capítulos e antes da gente falar dele, a gente vai pedir sem dúvida alguma que a presença de Deus esteja com a gente, que o Espírito Santo nos guie em tudo e que através de Jesus essa live possa alcançar os corações e de alguma forma mudar os corações para que sejam pessoas, seres humanos e famílias melhores. É o que nós pedimos para Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo, minha gente. Então nós vamos falar hoje de Romanos capítulo 11. É um bloco, né, esses 3 capítulos que a gente falou, porque o capítulo 9 vai falar da tristeza de Paulo em relação a Israel, sobre o passado de Israel. O capítulo 10 ele fala aí um pouco do que Israel estava vivendo na época de Paulo. E agora o capítulo 11 é um capítulo que para mim é lindo, é muito bonito. Vai falar do futuro de Israel. Nós vamos entender algumas coisas aqui, algumas nuances aqui a respeito desse capítulo e o porquê Paulo teve todo esse tato para falar desse capítulo, que é um capítulo tão importante e que vai fazer uma ponte com a igreja, vai fazer uma ponte com aqueles que vão fazer parte da verdadeira igreja, que é uma igreja invisível. De repente você passa numa avenida e alguém dessa igreja invisível, que você não vê, ela não tem placa, de repente ela está sentada lá esperando um ônibus, de repente alguém que você cruza no farol, que você para o pedestre passar, ali está passando alguém da igreja da igreja verdadeira, a igreja invisível, que não carrega placa, mas que carrega o amor de Deus dentro do coração e cumpre todos os mandamentos, principalmente os primeiros, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu acho lindo isso. Essa igreja está por aí e vai chegar a hora dessa igreja ser reunida para juntos a gente glorificar a Deus. Vamos falar do capítulo 11, então. Eu vou começar a leitura e a Alane vai nos ajudando aí, nos auxiliando no texto.
Paulo inicia o capítulo 11 dizendo o seguinte: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal, que era um deus ali cananita, né? Existiu Baal, Baal Normal e Baal Peor. Eram entidades dos cananitas, deuses dos cananitas que exigiam alguns sacrifícios, inclusive sacrifícios sexuais aí, de prostituição, e 7.000 varões não se prostraram diante dessa divindade, né? E Paulo estava falando, não, Deus de maneira alguma não rejeitou o seu povo, eu sou a prova disso, eu estou aqui, né? Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um judeu, e eu estou aqui falando da misericórdia, do amor, da perseverança, do que ele é capaz de fazer por uma alma, do que ele é capaz de fazer por uma vida, do que ele é capaz de fazer por uma família, e do que ele é capaz de fazer por uma igreja. Então Paulo, ou por várias igrejas, no caso aqui, Paulo já tinha fundado várias, né? Mais de 40. Então, Paulo está dizendo justamente isso. Tem gente que pensa que Israel foi rejeitado, mas não foi não. Muito pelo contrário, nós vamos ver aqui no resto do capítulo, e eu queria que você falasse um pouco desses primeiros versos, Alane. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é Paulo falando, né? Não, olha aqui, é possível, né? É possível, claro que ele fala enquanto povo judeu, mas é possível alguém que era tão farisaico, extremo, tão zeloso, tão cuidadoso, religioso até, né? Ele foi possível mediante ao que Cristo apareceu na vida dele, nesse caminho de Damasco, ele indo para perseguir os crentes, né? Então ele tem um encontro maravilhoso com Cristo e ali a vida dele é transformada. Então acho que a primeira coisa já é a gente relembrar dessa possibilidade, porque tem pessoas, às vezes, nós estamos vendo um movimento grande de pessoas sendo despertas para o verdadeiro evangelho, e às vezes as pessoas ficam assim, mas aquele ali não tem mais jeito, porque ele está dentro da religiosidade, ele fica ali dentro, ele fica tá com esse peso enorme, não tem mais jeito, mas tem, porque teve para Paulo, né? Então isso serve de muita inspiração para nós sabermos que pertence a Deus o trabalhar, né? Tá nas mãos dele, do jeito que ele vai trabalhar na vida dos eleitos dele. Então, essa é a primeira coisa que me chama a atenção. E já quando ele fala de Elias, que Elias se sentiu sozinho, né? Mediante esse mundão ali que ele falava assim, aqui não tem mais crente nesse lugar, não. Fui o último dos moicanos, né? O último crente desse lugar. E ali Deus tinha separado um povo e havia 7.000 pessoas ali adorando a Deus. Então, que é um pouco, às vezes, como a gente se sente no mundo. A gente tenta, nós cremos no verdadeiro evangelho, a gente fala sobre ele, a gente vive sobre o verdadeiro evangelho, às vezes a gente sente sozinho dizendo, mas ninguém pensa como a gente pensa, todos se corromperam, todos se perderam, não tem mais esperança, estou sozinho. Não, tem um povo eleito de Deus que está aí e não vai se prostrar, né, diante desse mundo tão pecaminoso que a gente está vivendo. Legal o ponto de vista que você colocou, Alane, que Elias ele não se sentia só na questão da religião, porque a religião ela existia, ela estava forte, ela estava consolidada, só que de maneira errada, né? Então, o que você colocou ficou muito legal, porque Elias estava se sentindo sozinho no meio de religiosos. Isso que é interessante, né? Eu estou me sentindo sozinho no meio de religiosos. Aliás, foram os religiosos que perseguiram ele, e ele tinha acabado de matar 400, né? Então, é uma coisa interessante para a gente começar a pensar aí, né? A respeito da nossa vida e a respeito desse cuidado com a nossa religiosidade. Não deixar a nossa religiosidade ficar acima do amor e da misericórdia, do perdão, da lealdade para com Deus e da fé. Eu acho que é o principal, né? E aí Paulo continua dizendo o seguinte, olha que coisa interessante, verso 4. Mas que diz a resposta divina, reservei os 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal, que é essa entidade cananita. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, olha só que coisa, segundo a eleição da graça. Ou seja, agora Paulo vivia num ambiente muito religioso,
era um ambiente extremamente religioso, tanto na Ásia como na Grécia, em Roma, apesar dele não ter chegado lá, mas... desculpa, na Espanha, apesar dele não ter chegado lá, ele chegou até Roma, né? Uhum. Mas a religiosidade, ela estava latente em todas essas regiões. A questão era, a graça não estava. O favor não tinha chegado como as pessoas, como o próprio Deus gostaria que tivesse chegado, ou como o próprio Paulo, vamos dizer assim, gostaria que tivesse chegado. Por isso ele diz isso, né? Sobrou o resto aí, tem um resto. Tem um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Então, se tiver que ter obra, então não é graça. Lembrando que graça, gente, não é igreja. Graça não é instituição religiosa. Graça é favor imerecido. Foi o que Jesus fez por nós lá na cruz, enquanto nenhuma religião das quais a gente conhece, que não seja o judaísmo, existia. Né? Então, antes de qualquer igreja ser fundada, Jesus já estava morrendo na cruz. Por minha causa, por sua causa, por causa da Lani. Pode discorrer, Lani, sobre os versos? Eu sempre gosto de falar um pouco, talvez fique até redundante, mas eu gosto de sempre focar nessa coisa da questão da graça e da obra, porque algumas pessoas confundem e dizem assim, então se eu sou salvo pela graça, então pouco importa o que eu faço. Né? Então a pessoa acaba entrando naquele oposto, né? E fica, então se não são pelas obras, a minha vida pode ser de qualquer jeito. Mas é impossível uma pessoa que entendeu a graça, entendeu o que Cristo passou, o cálice da ira de Deus que ele teve que beber naquele Calvário. É impossível uma pessoa que entendeu isso e creu por fé nesse sacrifício levar uma vida de obras de qualquer jeito. Então, quando a pessoa fala, então só porque eu fui salvo pela graça, vivo uma vida de qualquer jeito, leviana? Não, muito pelo contrário. A gente vai valorizar dia após dia e viver para que a nossa vida seja uma vida de boas obras. Para a nossa salvação? Não, porque cremos que fomos salvos por Cristo. Mas para que a nossa vida seja uma vida para glorificação do nome de Deus. Né? Quer bebais, quer comer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, as nossas obras vão sim ser um reflexo dessa fé e dessa graça, desse favor imerecido que nós recebemos. Porque eu sempre recebo perguntas, irmãos, sobre isso. Mas então se é por graça, então tanto faz a vida que eu levo? Não, muito pelo contrário. Quando a gente entende que foi graça, que nós não merecíamos, a gente vai viver uma vida, né, justamente de santificação. E antes nós éramos escravos do pecado, e agora nós não vivemos sobre o jugo do pecado, embora continuemos a pecar, porque estamos lutando contra a nossa carne. Eu sei que pode parecer redundante, mas talvez tem pessoas que não pegaram os primeiros capítulos, e são perguntas que eu sempre respondo no privado. Então é de qualquer jeito. Então, já que é por graça, então a gente leva uma vida de qualquer jeito, e não é. E é importante salientar que em Efésios 2,8 está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a gente não pode esquecer dessa expressão, por meio da fé. Porque se uma vez você acreditou que Jesus, que não merecia, pagou um preço muito caro para hoje você estar aí, vendo essa live, para hoje você ter uma família, para hoje você ter um trabalho, para hoje suas orações serem ouvidas, o mínimo que a gente tem que ter é gratidão. E uma forma de gratidão... E o próprio Jesus falou, se vós fizerdes tudo o que vos mando, vós sereis chamados de meus amigos. Então, tá aí algo para a gente pensar e para a gente começar a refletir aí, né? Se vós fizerdes tudo o que vos mando, vós sereis chamados de meus amigos. No verso 7, Paulo diz o seguinte, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. É muito bonito esse verso, a gente já vai falar um pouco dele. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, que era o dia que Paulo estava ditando essa carta, porque quem escreveu foi Tércio, né? Então Paulo estava ditando essa carta e ele dizia que alguma coisa tinha acontecido aí. O Senhor tinha endurecido, né, de alguma forma, ou deixou que eles se endurecessem, né? Para que eles não conseguissem enxergar o tamanho do favor, o tamanho da graça de Jesus no duro madeiro da cruz. Se nós pegarmos Levítico capítulo 1, 2, 3, olharmos lá,
o altar do sacrifício, que acabou se transformando, né, depois de tanto holocaustos, mudou o nome, virou altar dos holocaustos. Então, Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, oferta de manjares, Levítico capítulo 3, oferta pacífica, Levítico capítulo 4, oferta por um pecado do povo, do príncipe, enfim, do próprio sacerdote. Todos aqueles sacrifícios Jesus cumpriu de uma vez só no duro madeiro da cruz. Se vocês olharem Levítico, vocês vão ver que Deus exigia, o Eterno exigia, que tinha que ter sangue nas 4 pontas do altar. Então, a cruz com as 4 pontas, tinha sangue nas 4 pontas. E a última coisa era que se derramasse no meio do altar o sangue. E quando o soldado vai lá e fura o costado de Jesus, cumpre então o grande holocausto, o maior de todos os holocaustos, a morte de Jesus nesse altar chamado cruz, para purificar o meu pecado e o teu pecado. Isto é graça, favor imerecido. Só que os judeus estavam tão presos na Torá, que é a lei deles, na lei de Moisés, tão presos que eles não conseguiram ver o tamanho desse sacrifício, endureceram o coração, e o que aconteceu? Nós tivemos essa grande sorte. Paulo vai explicar isso aqui mais para baixo, mas eu gostaria que você falasse um pouco, Alane. É maravilhoso isso, né? Ver como que tudo era esse reflexo, né? Essa imagem, né? Depois ela se cumpre no Novo Testamento, é maravilhoso. Só acrescentaria que a maior prova que Deus se agradou, né, desse sacrifício é que depois de 3 dias ele volta à vida. Porque só o sacrifício já seria lindo, maravilhoso, ele se doou, né? Mas depois de 3 dias, ele volta e ele aparece, né, para os discípulos como um aceite de Deus. Eu aceitei. Eu passei, foi consumado, e agora Deus fala assim, ó, tô te devolvendo a vida, que é a vida eterna, e a nossa esperança, que é essa também, né? De um dia ressuscitarmos para a vida eterna. Então, acho que é maravilhoso, e quando a gente entende isso, a gente para de ficar na religiosidade, porque os judeus não conseguiram ver isso por ficar presos naquela religião, naquelas regras, naquele modo de fazer nas obras, porque eles queriam agradar a Deus cumprindo as obras e todas as leis, os mandamentos, os costumes, eles tinham prazer nisso, esperando por um Messias, mas eles não conseguiram ver a grandeza desse ato. E eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguem ver a grandeza do que Cristo fez e do amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, e quer continuar vivendo uma vida de boas obras para alcançar a salvação. Um pouco como aquele povo fez na época de Jesus Cristo. Só que eles, né, 2000 anos se passaram e a história continua se repetindo. E hoje... É duro dizer isso, mas a história se repete no meio do povo que se diz ser evangélico, os pseudo-santos. Infelizmente, acontece no nosso meio. E está acontecendo exatamente como Jesus ele predisse e conversou com os apóstolos lá em Mateus capítulo 23. Ele fala justamente disso. Ele fala, olha, vocês estão dizimando coentro, hortelã, olha só, e endro. Eram coisas que a Torá nem pedia, a lei não pedia, eles faziam. Sim. Era coisa muito pequena. Só que Jesus falou, então, só que vocês estão coando mosca ou mosquito e vocês estão engolindo camelo. Porque vocês estão se apegando a coisas pequenas e as coisas maiores vocês não estão levando em consideração. Porque amar o próximo como a ti mesmo está escrito em 19 de Levítico. Está no começo da Bíblia, gente. Jesus só repetiu. Ele falou, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E é disso que Paulo está falando. Ou seja, o tempo todo estava na cara deles. O tempo todo estava ali, né, latente para que todos pudessem ver. E eles não viam. E aí, será que não está acontecendo a mesma coisa na nossa época? Será que a gente não está apontando muito o dedo para o nosso próximo? Será que a gente não está colocando ninguém para fora das nossas igrejas? Será que a gente está realmente amando o nosso próximo? Será que realmente a gente está segurando na mão daqueles que estão precisando e andando junto daqueles que não estão, mas estão com a gente? De alguma forma estamos ajudando? De alguma forma estamos realmente amando o nosso próximo? Porque Jesus falou, se você não consegue amar o próximo que você vê, como que você vai dizer que você ama quem você não vê, que é Deus? Então primeiro se aplica, né? Se aplica a amar quem está perto de você. E outra coisa, olha que Jesus falou, que é importantíssimo, né? Os escribas e fariseus, eles só se saudavam entre si. Porque eles se achavam puros. Olha que coisa. Hoje a gente vê isso nas igrejas.
Tem igreja que, eu sou dessa igreja, eu não saldo o irmão daquela outra igreja. Tem uns ainda que chega a aberração de dizer que, o povo da outra igreja é primo. Onde você achou isso na Bíblia? Se é primo, não é do mesmo pai, né? Não é do mesmo pai, concorda? Então o sacrifício não foi válido. O sacrifício foi válido só para mim, não foi válido para o meu irmão, que professa Cristo, que fala de Cristo, que tem amor fraternal. Que ideia é essa? Da onde a gente tirou isso? Então são ideias malignas, né? São ideias malignas e coisas plantadas pelo diabo. Mas quando a gente vê isso, o diabo planta, o mal planta essas coisas dentro da mente do homem. O que está escrito? Jesus falou sobre o joio e o trigo. Eu plantei trigo, que é a boa palavra. A boa palavra é o trigo. Só que dormindo os homens, meu Deus, veio o adversário e semeou o joio. Então, para o joio crescer, é porque alguém dormiu. Alguém dormiu, alguém ficou inconsciente por algum momento, né? Então, cuidado, porque tem gente que fica falando que tem pessoa morta por aí, mas às vezes quem morreu, quem dormiu foi ele, porque o diabo semeou o joio e ele nem percebeu. E o joio cresceu, né? Então, Paulo está falando justamente disso. Os ouvidos se endureceram, o coração se endureceu, e no verso 9 diz, e Davi diz, torne-se a sua mesa em laço e a sua armadilha em tropeço para a sua retribuição. Quando eu pego aqui essa referência, esse númerozinho que tem aí no texto, na sua tem? Na minha não tem, mas eu sei que faz menção isso a um salmo, não é? Isso, é o Salmo 69, olha que coisa interessante. No Salmo 69 está escrito assim, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, tolei em profundo lamaçal onde se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva, estou cansado de clamar, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus, os meus inimigos são mais do que os cabelos da minha cabeça. Olha que coisa interessante, como o salmista abre o coração dentro desse salmo para dizer uma coisa que estava acontecendo na época dele, porque ele era uma pessoa que amava Deus, só que ele estava sendo perseguido pelos próprios irmãos. Meu Deus. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas correntes, os meus inimigos são mais do que os cabelos da minha cabeça. Meu Deus. E era o que estava acontecendo com Paulo, é o que pode estar acontecendo com você, está acontecendo comigo, e com todos aqueles que estão indo segurar firme no verdadeiro evangelho. Gente, quando você opta pelo verdadeiro evangelho, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai começar a te tratar mal. Alguém vai querer te prender. Porque aconteceu com Paulo, aconteceu com Jesus, aconteceu com Pedro, aconteceu com João. Por que não aconteceria comigo? Por que não aconteceria com você, Alane? Por que não aconteceria com os outros que estão em busca do verdadeiro evangelho? Aconteceu com Paulo, aconteceu com Timóteo, aconteceu com Tito. Sim, com certeza. Então, de alguma forma, como eu sei que eu estou dentro do verdadeiro evangelho? Alguém você vai ter que incomodar. Jesus falou em Lucas 14. Se você me seguir, alguém você vai aborrecer. Ou pai, ou mãe, ou irmão, ou sogra. Alguém você vai aborrecer. Não vai ficar de graça. Não vai ficar de graça. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Depois vocês leiam Lucas 14, verso 28. Quem for fazer profissão de servir a Deus, lembra que não vai ficar tranquilo, não. E não é que a gente vai incomodar, são as pessoas que não aceitam o verdadeiro evangelho que se incomodam, hein? Não é que a gente vai incomodar, não. É só pelo modo de você professar e viver segundo o verdadeiro evangelho, isso incomoda quem está vivendo na religiosidade. Foi exatamente com os primeiros crentes. Eles incomodaram o Sinédrio, eles incomodaram os escribas, os fariseus, eles incomodaram, falando, isso não é possível. Então, não é nós que vamos incomodar, são essas pessoas que não aceitam que se incomodam. E olha que coisa linda, né? Já que a gente entrou nesse assunto, e o Espírito Santo, eu creio que guia a gente para falar isso. Eu creio de toda a minha alma. Porque eu e a Alane, a gente não planeja nada. Eu sempre digo que eu mando uma mensagem para ela faltando 5 minutos. Geralmente, depois que ela terminou a oração, Alane, tá preparada? Vamos embora, vamos anunciar o verdadeiro evangelho. Ela fala, vamos embora. Então a gente não prepara nada. E Jesus disse também no evangelho, não cuidem que eu vim trazer paz na terra. Muito pelo contrário. Eu vim trazer espada. 6 aos Efésios está escrito. Em 6 aos Efésios está escrito. Paulo escreveu, né? Pega a espada do evangelho, né? Então, a espada do evangelho. É essa a espada que Jesus veio trazer. A espada das boas novas. Seguindo aqui, ele diz o seguinte. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela queda veio a salvação aos gentios, que somos nós. Graças ao endurecimento do coração deles, a salvação veio para nós, para iniciar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, que somos nós,
quanto mais será a sua plenitude. É forte, hein? Porque convosco falo, gentios, nós. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Olha a preocupação de Paulo a respeito aí do remanescente de Israel, que ele acreditava que ia crer, estava com o coração duro, mas Deus veio com a sua graça para os gentios. Imagina a hora, né, que esse povo resolver crer aí, Deus abriu o coração deles, eles crerem nesse sacrifício, o que vai acontecer, né? Glória a Deus. Quer discorrer, Alane, sobre esses versos? Não, acho que é um pouco às vezes como a gente se sente, né? A gente sente assim também, né? Quando a gente vê uma pessoa que às vezes está com o coração endurecido, a gente fica, ai, que Deus possa amolecer o coração dela, ela possa entender o verdadeiro evangelho, né? Então é um pouco, a gente passa por isso às vezes. É o evangelho do amor, né? O evangelho da misericórdia. Eu vou usar um exemplo aqui, eu tenho certeza que quem está aqui não vai saber quem é, então eu vou usar esse exemplo. Uma pessoa que eu conheço chegou no mercado hoje de manhã e falou Feliz Dia dos Pais para um religioso. Ele falou, me mostra na Bíblia onde está escrito Feliz Dia dos Pais. Onde está escrito Dia dos Pais na Bíblia. Né? E ela baixou a cabeça, ficou triste, tal, essa pessoa. Aí mandou uma mensagem num grupo que a gente tem. Falou, tô muito triste, tal, tô muito triste mesmo pelo que aconteceu, tal. Então a gente vê, né, como que os religiosos eles agem, né? Eles comem o mosquito, fica peneirando ali mosquito e esquece do maior de todos os mandamentos, que é amar o próximo. Jesus falou, não faça para ninguém aquilo que não querem que façam para você. Foi Jesus que falou, né? Então, não deixa ninguém triste, não vale a pena, né? E por causa da sua fé, da sua religiosidade, você incomodar alguém, cuidado, porque nem todos os religiosos vão entrar, né, no paraíso. Lembrando que tem o maior de todos os religiosos, que é o diabo. Ele crê de alma que até estremece, mas ele não obedece. Ele não guarda os 2 primeiros mandamentos, porque ele não ama o próximo, ele não ama a Deus. Mas a gente tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade. E cuidado com as coisas que não estão escritas na Bíblia e você leva no pé da letra. Gravata, por exemplo, não tem na Bíblia, a maioria dos crentes usa. Então, cuidado, pra gente não mosquito e camelo. Exato, porque até ele fala, né? Ele dá esse exemplo bom, porque os fariseus e os escribas, eles conheciam, né, tudo. E essa é até a diferença, acho que o agravante da nossa geração. Porque algumas pessoas refutam a ideia de ler e entender a Bíblia. E aí fica pior, porque o povo, né, os farisaicos, eles conheciam de cor, uma criancinha, ela aprendia desde cedo, eles conhecem de cor, eles recitam trechos e trechos e trechos, eles conhecem, aquilo ali faz parte do cotidiano dele, então eles conhecem mesmo, eles estudam e eles recusaram, não conseguiram ver a graça, né, esse favor imerecido, e eu acho que na nossa geração tem um agravante, porque as pessoas refutam, recusam, desprezam a leitura da Bíblia, criam para si leis, mandamentos, ensinamentos, costumes, enfim, criam para si outras coisas que muitas das vezes nem estão escritas na Bíblia e ainda não conseguem ver o favor merecido de Deus. Então eu acho que é até um pouco pior, sabe? Fica até um pouco pior, porque, por exemplo, a pessoa fala, onde está escrito na Bíblia que não pode falar Feliz Dia dos Pais? Mas está escrito na Bíblia, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se você está honrando o seu pai nesse dia, e aí? Só que eles não veem, né? Porque não está escrito Feliz Dia dos Pais, não pode. Então, não pode. Não pode, o mosquito e engolir camelo, né? Vamos lá. Verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, eu vou glorificar o meu ministério, para que, se de alguma maneira eu possa incitar a emulação e salvar alguém do meu povo. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Se não a vida dentre os mortos? É linda essa parte, né? A vida dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo que aquele que não crê, e nós já vimos aqui, né, nas nossas primeiras lives, em Efésios também está escrito, que aquele que não crê, para Paulo, nos escritos dele, é como se estivesse morto, que ele não consegue sentir, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele está ali, mas ele não consegue ouvir, ele não consegue ver, ele não consegue caminhar, ele não consegue sentir o cheiro, ele não consegue apalpar. É como se fosse um morto. A Bíblia está com ele anda com a Bíblia embaixo do braço, mas ele não conhece a Bíblia. Ele não consegue sentir Bíblia. Ele não consegue ler Bíblia. E aí tem mais um grupo que diz que você não pode ler Bíblia. Olha só, você não é do diabo.
um negócio desse, né? Porque Jesus falou, examinai as escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam. Jesus fala para examinar, vem um e fala que você não pode ler. Então não dá para entender. Quem está falando a verdade? Eu entendo, porque eu conheço a Bíblia e você também. Quem está na live também conhece. Que Jesus está certo. Ele está falando a verdade. Ele está dizendo. Paulo fala a mesma coisa para Timóteo, né? Esforça-te ou persiste em ler. Ou seja, lê o quê? Revista Veja? Lê o quê? Jornal? Não, o que ele tinha na mão, Bíblia. Leia os escritos. Paulo fala, me traga os pergaminhos. Ele não queria ler outra coisa. E naquela época já tinha muitos livros de filosofia. Paulo falou, me traga os pergaminhos. Né? Quer dizer, eu quero, e ele conhecia, mas eu quero ler de novo. Eu quero estar inteirado, eu quero estar perto da palavra de Deus. E tem alguns grupos, né, infelizmente, aí, talvez para manipular as pessoas, porque era assim, a igreja do quarto e do quinto século era assim. Para manipular as pessoas, eles falavam para não ler. Sim. Né? Não leia a Bíblia, não leia os escritos, senão você vai ficar louco. O que é o louco? É eu não dar atenção para aquilo que você está falando que é mentira e ficar dentro da Bíblia. Sim, né? E eu acreditar no que está dentro da Bíblia. Então leia a Bíblia, viu? Leia a Bíblia. Ai, mas eu tenho medo de ler a Bíblia perto do meu líder religioso. Faz que nem Nicodemos, lê na sua casa à noite. Fecha a porta dos quartos. Já que você está com medo, leia à noite para ninguém ver. Mas leia, não deixe de ler. Com certeza. Pode discorrer, Alane. E valorize, honre também aqueles que sofreram para que a Bíblia hoje tivesse acesso, para nós tivesse acesso da Bíblia na nossa língua, fácil, que você pode comprar, com a cor que você quiser, da capa que você quiser, do jeito que você quiser, na tradução que você quiser. Valorize isso também, né? Claro que a gente tem que valorizar, sobretudo, a palavra, mas que a gente possa se colocar no lugar daqueles que sofreram para que hoje a gente pudesse ter acesso a isso. Porque não eram todos que tinham, né? Na época medieval, em 1500, antes da Reforma Protestante, isso daí não era acesso de todo mundo, não. Era muito difícil a gente ter acesso. Hoje a gente tem e não valoriza. Sabe? Tem gente que tem tanto negócio com Bíblia que fica assim, ó. Ai, a minha Bíblia não pode ter uma folha amassada, tem que estar tudo branco, não, nem abre. Eu falo assim, meu Deus, se é o livro que fala sobre o nosso Deus, como que a gente pode menosprezar o livro que fala sobre o nosso Deus? É como se, imagina, irmão Anderson, se alguém fizesse uma biografia do seu pai. Alguém escreveu a biografia do seu pai. E você falou assim, não, eu quero saber se realmente escreveram a vida dele, como que é, o que ele gostava. E de repente tem um monte de detalhes, a gente pega e fala assim, não vou ler. Você que é filho dele fala, eu não vou ler não. Ah, não, deixa quieto. Deixa que os outros comprem e vejam. Não, e o orgulho, né? Eu prefiro ter a minha versão dele. Não. E o orgulho, né? Porque se você tem a biografia do seu pai, o que você faz com uma biografia do seu pai e você tem condição de dar de presente? Você vai presentear todo mundo com aquilo. Olha, é a biografia do meu pai. Né? Porque essa foi a ideia. Jesus veio para trazer as boas novas. Né? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso, as boas novas. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então essa é a premissa, né? Talvez não, a principal premissa, levar as boas novas para aqueles que estão precisando. E Paulo está falando justamente disso. No verso 16 ele diz o seguinte, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. A raiz, ele fala lá do início, gente, lá de Gênesis, lá do começo. Santificação na Bíblia, santo, vem da palavra kadosh. E santos, no caso daqueles que resolvem fazer profissão da fé, é kadoshim em hebraico, kadoshim, que na verdade significa separados. Separados para serem utilizados. Então, tudo aquilo que era santo, no Velho Testamento, era algo que era santificado para ser usado por Deus, ou usado para Deus, quer seja utensílios, no caso do tabernáculo ou templo, quer seja seres humanos, como a tribo de Levi, que eram pessoas separadas para o ofício ministerial. Por isso que Paulo fala aqui em um dos versos que ele glorificava o seu ministério. Por quê? Porque era um ministério separado, para que Deus pudesse usar ele para falar para os gentios. Certo, Alane? Certo. Uma coisa interessante, né? Tem um grupo, né, de judeus que eles falam da gematria. Não sei porque veio isso aqui na minha cabeça agora. E a palavra ahavá, que significa amor em hebraico, quando você pega as letras e conta o número, porque assim, os pasuk, que são versículo em hebraico, pasuk.
Pasuk. Pasuk. Livro Sefer. Então, no livro tem vários pasuks, vários versos. E os versos não têm números, são letras. Então, as letras é Aleph, Bet, Gimel, que é o Aleph, Bet, que é o alfabeto hebraico. Cada letra tem um número. Então, número 1, Aleph. Número 2, Bet. Número 3, Gimel. Então, é o alfabeto. Quando você pega cada número desse, a palavra amor dá 13. Olha que interessante. Amor dá 13. A palavra Deus, que é Yahvé, Yud-Re, Vav-Re, que é o tetagrama, dá 26. 2 vezes amor. Olha que coisa interessante. E Errad, que é um, que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, tem um verso que diz assim, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus e ele é um, ou um de união. Errad também é 13, ou seja, amor dá 13, Errad, que é união, ou é 13, e Deus é 26. 13 com 13, 26. Sabe o que quer dizer isso daí? Ele quer dizer, se eu amo o meu próximo de todo o meu coração, e o meu próximo me ama, é 13 daqui com 13 de lá, dá 26. A gente puxa a presença de Deus para nós. Meu Deus. A presença de Deus desce sobre nós. Por isso que ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, concordemente, quer dizer, no amor, a presença de Deus está ali. A gente puxa a presença de Deus, porque nós estamos na mesma concordância e no amor. Isso é amar o próximo. Por isso o segundo mandamento é ama o teu próximo. Se você ama o teu próximo e ele te ama, o primeiro mandamento se cumpre automaticamente. A presença de Deus desce e você consegue adorar a Deus de todo o seu coração. Olha que coisa bonita. E Paulo estava falando aqui, ele estava permeando esse assunto. Ele disse, ó, se a raiz lá atrás era santa, os galhos também o são. A massa também é. Onde começa essa raiz de separação? Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu quero tirar você, eu quero separar você. Capítulo 12 de Gênesis, verso 2. Eu farei de ti uma grande nação. Todas as famílias serão benditas por causa de você. Sim. Porque você é o primeiro que eu estou separando. Ou seja, lá a raiz era santa. E agora nós somos as famílias que seriam abençoadas lá de Gênesis 12, 2, gente. É agora que essa bênção chegou. Desde que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Desde que eu ame a Deus sobre todas as coisas. Essa era a ideia que Paulo estava querendo passar. Pode discorrer, Alane. E também acho que o importante, nem sei se são importantes, né? Mas tudo é tão importante, tudo é tão maravilhoso. É saber que essa raiz aí, que muitos às vezes até acabam deixando de lado e falando assim, os judeus não tem parte com Deus, os judeus rejeitaram Cristo, os judeus isso, aquilo outro. A gente tem que parar de pensar nisso, né? Porque é importante a gente saber que foi um povo separado por Deus. Existiu uma eleição já de Deus, que elegeu aquele povo para chamar dele. Então, cuidado, quando a gente fala todas as nações da terra serão medidas por ti, se nós blasfemamos, nós rejeitamos, xingamos, falamos mal mesmo dos judeus, cuidado que podemos ser amaldiçoados. É o povo eleito de Deus, o primeiro povo. Claro que agora a gente vai ver a parte bonita, né? Como é que nós fomos inseridos nessa árvore. Mas foi ele, foi esse povo que foi escolhido. Então, quando a gente vê um judeu sofrendo, né? Hoje, um povo judeu sofrendo, é o povo de Deus que está sofrendo, né? Quando eu leio a história da Segunda Guerra Mundial, que é tão perto de mim, eu imagino aquele povo e falo assim, poderia ser nós. Por que não poderia ser nós? Porque não, eles perseguiram os judeus, mas por que não poderia ser os cristãos? Perfeito. Eu tô até procurando aqui, ó. Tem um texto, quem achar pode colocar aí. Orai pela paz em Jerusalém. Tá num salmo. Orai pela paz em Jerusalém. Quem achar, coloca o texto aí pra gente. Vamos lá. 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrantados, para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé, pela fé. Lembra? Pela fé. Aí a gente remete lá em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não esqueçam dessa expressão, porque senão vira libertinagem. Eu tô salvo, não preciso fazer nada. Por meio da fé. Paulo repete de novo aqui, ó. Então não te ensoberbeças. Não fica se achando, não. Mas teme. E ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que tu não poupe a ti também? Você não tem medo que Deus não poupe você também? Porque os naturais que estavam lá, a geração eleita, a massa que era santa, ele não poupou. Você não tem medo, não, que ele
que ele meta o facão no você também, ele continua e diz o seguinte aqui, ó. Considerai, pois, a bondade e a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. Uhum. Como é permanecer na benignidade? O que é permanecer na benignidade? Pode falar aí, Alane. Permanecer na benignidade? Benignidade, né, já, né? Não é, já é o contrário de maldade. E o que é essa maldade, né? Tem gente que vê maldade em tudo. Tem gente que vê maldade em tudo. Eu acho que o irmão Anderson um pouco menos, mas olha, tem gente que vê maldade em cada história que eu faço. Eu imagino, eu imagino. A gente permanecer também. na benignidade também é permanecer nesse bem, de fazer bem. Não para que. Não, mais uma vez, não para ter acesso, mas como um reflexo, uma consequência da nossa salvação. Permanecer na benignidade, permanecer fazendo o bem também para o nosso próximo, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, na igreja que a gente vai, na igreja local que a gente frequenta, né? Fazer até mesmo hoje a gente pode fazer até longe, né? Quantas pessoas estão vendo aqui dos quatro cantos da terra, né? E a gente está aqui tentando permanecer na benignidade, falando sobre o bem que a gente recebeu, que a gente quer que todos recebam. E aí, Alane, colocaram aqui pra gente o Salmo 122:6. Está escrito o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, vamos amar o povo judeu, né? Vamos amar esse povo, que começou lá a coisa. E outra, está escrito assim, porque a salvação vem dos judeus. É bíblico, tá? Vem comigo aqui, ó. Olha que coisa linda. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Olha só, uau. Deus tirou. Se eles voltarem para benignidade, é lindo isso, né? Filho pródigo. Se eles voltarem para benignidade, não é para a igreja, é para a bondade, para o amor, para a misericórdia. Se eles voltarem, eles podem ser enxertados de novo. Olha que bonito. Então a gente não é enxertado na sua igreja, na sua instituição. A gente é enxertado na massa. Aqui, ó. Bíblia. É aqui que a gente está enxertado. Uhum. É aqui que a gente está enxertado. Nessa graça. Nessa aqui, ó. No favor imerecido. E aí diz o seguinte. Porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque nós, que era uma oliveira ruim, né, uma planta ruim, fomos enxertados, estamos dando fruto, imagina um galho natural, se não vai dar mais fruto ainda. Nós que é ruim, está dando bom fruto, imagina um galho natural. Né? Imagina um galho natural. Porque nós não entendemos nada de Bíblia, gente. A gente lê, eu li a Bíblia algumas vezes, entendo um pouco, porque o Espírito Santo deu de entender, a Alane também. Aí imagina um judeu que faz 4.000 anos que eles leem Bíblia. Uhum. Imagina a hora que eles crerem. O que vai acontecer? Né? Imagina a hora que eles crerem, né? Alane, quer discorrer algo sobre esses versos? Não, podemos ir. Vamos seguir. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte. Por que em parte? Porque tem gente que crê. Paulo era um. A Israel. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus, nós. Até que a plenitude chegue em nós, até que a gente tenha o conhecimento bíblico. Então vamos ler Bíblia, gente, para vir logo isso, para acontecer isso logo. E ele continua, e assim todo Israel será salvo. Então Israel está dependendo do que, Alane? Da plenitude dos gentios. Como os gentios vão chegar na plenitude? Lendo Bíblia. Se nós não ler Bíblia, os coitados não vão ser enxertados de novo, gente. Vamos acordar, meu povo. A gente depende deles e eles dependem de nós. E aí diz o seguinte, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esse verso aqui vale uma parte importante, que é todo Israel será salvo. Como assim? Nós lemos aqui, né, em Romanos, capítulo... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se consigo lembrar. É Romanos mesmo, capítulo 6. Deixa eu ver. Romanos, capítulo... Nós lemos isso, gente. Deixa eu ver onde está.
Era sobre o quê? Sobre nem todo... Aqui, achei. Capítulo 9, Romanos 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, Uhum, nem todos que são evangélicos realmente são cristãos. uhum, Nem todos exatamente. que são de Israel são israelitas. Então, quando ele fala todo Israel aqui, nós estamos falando aí daqueles que creram. Lembrando que Israel é o segundo nome de Jacó. Jacó é o cara carnal, Israel é o cara espiritual. Não Uhum, podemos esquecer disso. Em Isaías está escrito: agora sim diz o Senhor que te formou a Jacó e que te criou a Israel. meu Deus. Olha que é a mesma pessoa. Jacó e Israel são as mesmas pessoas, só que com nome diferente, com nomes diferentes. Então, Jacó é o cara antes da conversão, podemos, Uhum, antes do encontro com Deus, não antes da conversão, é. antes do encontro com Deus no Val de Jaboque, Uhum, e depois o nome transformado para príncipe, né, de Deus, depois do encontro com o anjo. Então são duas coisas diferentes. E aqui é aquele que creu. Só para uhum. deixar claro. Quer discorrer, Alane? Acho que também é essa questão de crer, né? Tem gente, eu acho que a pessoa consegue crer mediante o momento que ela reconhece quanto que ela precisa de Deus. Enquanto Uau. a gente não tem essa noção de quanto somos necessitados e quanto nós somos carne, realmente assim, uma carne podre, né? Podemos dizer assim, que nós somos pecadores, que nós temos um Deus que é 3 vezes santo, que não suporta o pecado. Só quando a gente tem essa noção é que a gente consegue crer. E aí eu tenho até, a gente toma sempre cuidado com isso, né, em relação às crianças, né? Então a gente precisa ter bem essa noção, né, de pecado. Para crer, a gente precisa reconhecer os nossos pecados. É, é só uma pequena, assim, vamos chamar atenção para esse detalhe, porque senão a gente fica acreditando. Tem algumas pessoas que acreditam que já nasceram nesse favor imerecido, nasceram dentro de uma igreja, os pais já eram crentes, não pecaram, então eles se tornam crentes por costume, porque sempre foram ali, e ali é o caminho, e Deus falou, e aconteceu, mas a pessoa não crê que ela precisa de Cristo. Ela continua achando que é por. Assim, eu fui eleito, né? E tem uns que acham que é assim que justificam a sua eleição, porque nasceram num lar onde os pais eram crentes. Mas isso, a salvação é individual, né, gente? E a gente só pode crer quando a gente reconhece que somos pecadores. E lembrando que não é a sua família que te salva, não é o seu cotidiano que te salva, não é a igreja que você está que te salva, não é o teu pastor, não é o teu bispo, não é o padre da tua igreja, não é o teu cooperador, não é o teu ancião, não é o seu reverendo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. O negócio está comigo. Não se apegue em outra coisa, não, senão você afunda. Né? Uhum. E ele diz o seguinte, Paulo, aqui, olha que lindo. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quem são os pais? Abraão, Isaac e Jacó. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, que ia abençoar a posteridade. Então Deus é fiel naquilo que ele fala, ele é fiel cumpridor da sua palavra, e ele não vai mudar o que ele falou, mesmo que Abraão, Isaac e Jacó estejam mortos, a gente não vê eles fisicamente aqui, mas a promessa, ela continua de pé, porque foi Deus que fez. E ele diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. É disso que ele está falando. Uma vez que eu falei, eu não me arrependo do que eu falei. Eu falei, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Lindo, Uhum. né? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, nós gentios, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, do povo de Israel, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É lindo demais. Todos, viu? Seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó, seu filhinho de 7 anos de idade, o bispo da tua igreja, o padre, o reverendo, o pastor, o cooperador de jovem, o diácono, todo mundo foi encerrado debaixo da desobediência para que Deus pudesse usar com todos de misericórdia. Por isso o próprio Paulo falou, Deus nos amou, nós ainda estando em pecado. Foi aí que ele nos amou. Olha que coisa linda, coisa Uhum. linda. E o Sim. verso áureo da Bíblia, né? João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Pode falar, Leandro.
É como se fosse, né, se a gente pudesse hoje chegar lá na África, onde está um monte de gente passando fome, e a gente falasse assim, ó, vou dar comida para todos. Imagina aquelas pessoas, o quanto elas se alegrariam, né? E acho que é isso que Deus faz. Ele fala, a gente chegasse lá com um caminhão, um container de comida e acabasse com a fome daquele povo, o coração se regozijaria. E Deus faz isso, ele envia o filho dele para que todos nós que precisamos dessa misericórdia, precisamos desse amor, somos realmente assim, o pó da terra, ele se agrade. E a gente vai fazer o que agora? Viver uma vida de glorificação para o nome dele, né? Em honra a ele, em agradecimento, gratidão, para que ele apareça e nós desapareçamos, né? Quando a gente fica diminui a nossa importância e a gente fala, tá bom, o que eu tinha de mais valioso, Deus já me deu. A fome maior que eu tinha, ele acabou. A sede que eu tinha, ele vai me dar água viva todos os dias. E a gente vai viver não se preocupando com o carro, não se preocupando com o marido, não, assim, o casamento, né? Não se preocupando com a casa nova, não se preocupando com isso. A gente vai se preocupar em quê? Em agradar e louvar a Deus todos os dias. Porque a gente vai, se ele pôde enviar um filho dele, ele não vai enviar aquilo que a gente precisa para o nosso cotidiano? Ele não vai nos dar a capacidade, a inteligência de ir atrás das nossas coisas? Sim. Mas o mais importante, ele já nos enviou, né? Entre as maiores promessas, a maior revelação está escrito, né? A maior revelação nos foi dada pelo Filho. Então, quando a gente vê o que Cristo fez, só isso já é suficiente. A gente não precisa de outra revelação. Cristo nos mostrou a plenitude de Deus. Glória a Deus por isso. Tem uma pergunta aqui. Mas os judeus, diante de Pilatos, disseram que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Foi uma pergunta. E aí, irmão? O sangue de Jesus caiu sobre eles? Não só sobre eles, sobre nós também. Por isso que algumas igrejas dizem, o sangue de Jesus tem poder. A minha denominação falou, Senhor Jesus, nos cubra com teu sangue. Tem até um hino na nossa denominação, né? Só o sangue de Jesus tem poder. Olha que lindo. Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar. É lindo, Uhum. É só o sangue de Jesus mesmo. Porque Jesus, eles disseram isso, realmente, quem fez o comentário, realmente eles disseram, ó, pode deixar o sangue dele cair sobre nós. Só que Jesus, ele falou uma coisa, depois do que eles falaram, Pai, perdoa. Eles nem sabem o que eles estão falando. Uhum. Então imperou o amor, e não a decisão do homem. Deus abençoe pelo comentário, viu? Quem fez o comentário, mas está aí a explicação. E aí, por isso, Paulo, por causa disso, desse amor, dessa misericórdia, desse perdão, dessa graça, como está escrito em João, porque graça, gente, não começou no Evangelho. Não, graça não começou nos Evangelhos. Graça começou lá atrás. Graça começou em 1º de Gênesis, porque graça é um favor. Quando Deus vai lá e cria o limão, quando Deus cria a banana, quando Deus cria a manga, já era graça, já era um favor. Imerecido, a gente não merecia. Ele faz esse favor porque você vai comer uma banana e você não gosta, ele fala, mas eu fiz o abacaxi. Aí você fala, mas não gosto de abacaxi. Ele fala, então fiz a melancia. Aí você fala, não gosto, eu gosto de um pouquinho mais azedinho. Eu fiz o kiwi. Então, isso é favor, isso é misericórdia. Ah, mas não gosto de nada doce. Ele fala, não se preocupa, eu tenho coisa salgada para você comer. Tem coisa salgada para você comer. Né? Então Deus fez tudo, o favor está aí. Por isso que eu vou pegar, e alguém pode falar, não, graça começou agora. Eu vou mostrar um texto para vocês, é rapidinho. João no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, diz assim, e todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça, ou graça, na tradução do grego, a mais fiel é graça sobre graça. João, o Evangelho, capítulo 1, verso 16. E nós recebemos graça sobre graça. Por quê? A gente está recebendo o favor de Deus todo dia. Gente, Lamentações de Jeremias 3:22. Pelas misericórdias do Senhor, as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E elas se renovam a cada manhã. Isso é favor. Você queima filme hoje, e o amor de Deus vai lá e renova a misericórdia amanhã para você, desde que você tenha fé. Olha que amor, isso é graça. Então a graça, são camadas. A graça tem um monte de camada. É muito lindo isso, né? Irmão Anderson, então, posso só complementar? Lá. Claro. Eu só complementar. O irmão está falando da graça que começou lá, esse favor merecido começou no Gênesis 1, e o Evangelho, né, que são as boas novas, ele começa no capítulo 3. Porque tem gente que fala assim,
vou ler só o Evangelho, vou ler só o Novo Testamento, o Velho Testamento não serve para nada. Mas o Evangelho começa no capítulo 3, quando diz assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela lhe ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu Deus! Ó, forte! Glória a Deus por... Olha, Alane, agora eu tenho que anunciar. Meu Deus do céu. Olha o que você falou aí, né? E tu lhe ferirás a cabeça. Então, Deus fere a cabeça da serpente, que é Satanás. Por isso que quando Jesus assenta a destra, ele fala: senta-te à minha destra até que eu ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. E olha que interessante, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Lembra que Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça. Como ele, como Satanás, era a cabeça da serpente, que ele não é sozinho, ele tem um reino atrás dele. Sim. E é um reino comprido, é um reino grande, por isso é uma serpente. Satanás tem um reino, só que Deus vai pisar na cabeça de Satanás. E Jesus, ele é a cabeça da igreja. Quem é o calcanhar? O calcanhar é aquele que vai na frente, ele chega primeiro que o corpo. O calcanhar é o que impulsiona o corpo para frente, é aquele que leva o evangelho. Está escrito em Efésios capítulo 6: bem-aventurado aqueles que calçam os pés na preparação do evangelho da paz. Se você tiver com o pé calçado, ela pode ir até o bote, mas não vai alcançar o teu calcanhar, desde que você esteja com o evangelho calçado nos teus pés. Por isso que Paulo falou: calce o evangelho nos seus pés, porque o inimigo vai bater no calcanhar. E onde é o calcanhar? É aquele que vai levar o evangelho. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E aí a gente chega na última parte, né? Nesse cântico lindo, onde Paulo vai exaltar o Senhor, o Todo-Poderoso aí, nesse cântico de glória aí, de graça, né? No final do capítulo 11 está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescruzáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem conhece, quem entende Deus, né? Isso, como ele manipula as coisas e diz: eu vou fazer do jeito que eu quero, eu endureço o coração de um para salvar o outro, e ele vai fazendo. Ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele fosse recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém, amém. E amém. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsavot Melokol Haaretz Kevodô. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Glória a Deus. Pode concluir, Alane. Não, tá perfeito. Depois disso a gente não tem o que falar. Deus abençoe grandemente. Uma ótima semana para todos. Foi maravilhoso. Para mim foi um presente. Não sou pai, mas para mim foi um presente essa live no dia de hoje. Deus abençoe. Tenho certeza que vai abençoar outras pessoas também. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus, glória a Deus. Nós terminamos aqui esses 3 capítulos que fala de Israel. Não percam a live de domingo que vem. Vai começar a falar da igreja. Gente, é top. Capítulo 12 de Romanos é o capítulo que eu mais amo. Eu acho que vai dar umas 2 lives esse capítulo 12. É Amém. Lindo o capítulo 12. Não perca, não perca. Vai falar de misericórdia, vai falar de perdão, de como a gente deve cultuar, como a gente deve fazer para agradar a Deus. Não perca a live de domingo que vem. Nosso agradecimento hoje, Alane, vai para Curitiba, por estar presente com a gente, Campo Limpo Paulista, Campo Formão, Piracicaba, Arabá, Taubaté, Jaraguá do Sul, Poços de Caldas, Salto, Araraquara, Santa Maria da Boa Vista, Franco da Rocha, Salvador, Itapetininga, Fortuna, Umuarama, Sertãozinho, Recife, São Bernardo, Promissão, Santo André, Capixaba, Mantova, Mantova, na Itália. Mogi das Cruzes, Brumado, Campinas, Itacoaquecetuba, Rio Preto, São José da Barra, Guarulhos, São José dos Campos, Vila Nova da Gaia, São Sebastião, Rolim de Moura, Catanduva, Campo Belo, Botelhos, Guariba, lá na Espanha, tem uma turma da Espanha nos acompanhando. Do Japão também. Atibaia, Paulínia, Osasco, que mais? São Paulo, Sumaré. Tem gente escrevendo aí, gente. Tem gente escrevendo. Ó, tem irmãos dos Estados Unidos. Aqui do Brasil a gente manda um abraço para todo mundo. Tem irmã aí dos Estados Unidos, irmão dos Estados Unidos, da Europa acompanhando a gente, Japão, e em tudo o nome de Deus vai ser glorificado. Mande aí pro pessoal que não viu a live, né? Olha, dá uma olhadinha na live lá do capítulo 11, é interessante, vocês vão aprender bastante coisa. Ajude a compartilhar, tá bom? Vamos tirar um print? Vamos pro nosso print. Porque é nesse evangelho aqui que a gente acredita.
Pronto? Pronto. Deus que abençoe, Alane. Amém. Boa semana a todos, viu? Um beijão no Felipe aí, que hoje é o dia dele, né? Dia dos Ah, pais. ele tá Não aqui, beijo no ele tá Felipe. aqui. Ele Traz tá ele pra acompanhando perto lá. aí. Vem cá, Felipe, Cadê? eu Tá quero ver perto? você. Tá. Tá bem bonitinho, olha lá. Tá lindo. Vamos ver o Felipe. Ô, Fê, meu Deus. Deus que abençoe, viu? Deus que abençoe. Deus Tudo bem? abençoe. Deus que Amém. abençoe. Amém. Pelo carinho, por estar ajudando a Alane aí, viu? Deus Tô aqui abençoe no grandemente. backstage. Isso. Boa semana para vocês, para todos Deus aqueles que abençoe estão pra vocês seguindo aqui, também. que participou da nossa live. Um grande abraço, viu? Um abraço no coração de vocês. Para vocês aí de Paris, Deus abençoe grandemente. Vocês estão dentro do nosso Amém. coração. Fiquem com Deus. Boa semana. Amém. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe.